Outra coisa que a gente está lidando diariamente é a inteligência artificial, até porque a gente tem uma entrevistada agora na linha que vai conversar conosco sobre este assunto, né? Já está conosco, então? Já está conosco. Conversamos, então, com... Agora deixa eu ensaiar o sobrenome, né? Eu posso dizer. Então vai. Posso? A gente vai falar com a Sofia Marchalovitz, mestra em Ciências da Computação e que tem quase uma década de experiência com IA e privacidade. Acertei, Sofia? Bom dia. Bom dia, acertou, maravilhoso. Eu deixo os sobrenomes para o inchar. Marchalovitz. A gente teve aí, desde ontem, estamos falando sobre esse assunto. Assim. sobre o marco inicial, o marco, né, que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Então, que é sempre um assunto difícil de se legislar, porque está em constante atualização e movimento. Então, queria, primeiramente, o teu olhar, Sofia, sobre o que foi aprovado, em termos até do que foi apontado como o que são os riscos, os altos riscos, os baixos riscos, e o quanto isso toca a população de modo geral nesse momento. Vamos lá. Primeiro de tudo, agradecer o espaço. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado para quem também está ouvindo. E eu adoro falar sobre IA porque é um tema que está no nosso dia a dia. Acho que a gente, às vezes, acha que não tem contato com isso. Cara, do chat GPT que a gente usa para tirar uma dúvida, a sistema biométrico no banco, é uma IA por trás. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de regulação, que é uma coisa que já está dentro do cotidiano. Já está ali. A gente já vive isso todos os dias. E fica um contraponto também para refletir da questão da regulação, que é, poxa, mas a regulação também não sufoca um pouco o desenvolvimento, porque se a gente está falando de uma tecnologia que ainda está se expandindo, se a gente ainda está descobrindo o que dá para fazer, ter uma regulação também não impede isso. Então fica muito... Esse dilema, ele não é só um dilema meu, tá? Acho que eu posso colocar que é um dilema generalizado do sentimento dessa legislação. Importante lembrar também que ela foi aprovada ali no Senado, mas ainda vai para a Câmara dos Deputados. Então, não é que ela aprovou e amanhã ela já está rodando. Ela ainda tem mais um caminho a percorrer. E se a gente ver a Câmara dos Deputados, a parte do Senado, demorou bastante tempo, né? A gente falou de uma coisa que foi feita, teve pausa, teve discussão. Então, a gente ainda tem mais um caminho para seguir. Não é que aprovou ontem, amanhã já está valendo. Ainda tem um caminho, depois aí sim, talvez aí ser sancionado pela presidência. E, Sofia, tu percebe que do que temos até agora, e claro, essa tramitação no Congresso é um tempo de debate, né? Porque vem a público, se está nos jornais, e é o tempo também até de reação, até que se aprove, né, exatamente o que será o marco. Os técnicos dessa área, os pesquisadores de ponta nessa área do país estão sendo ouvidos? Teve uma abertura pública, mas teve sim pessoas técnicas que se envolveram, mas a sensação que fica um pouco, às vezes, no texto é que não foram completamente contemplados. Eu coloco muito um ponto, por exemplo, da definição do que é inteligência artificial, porque a lei vai lá e tenta defini-lo. E inteligência artificial é uma coisa super ampla, é um campo computacional composto de diversas sub-áreas. E o texto, por exemplo, da legislação, ele faz uma tendência muito forte para um aprendizado de máquina, que sim, hoje é o que a gente vê no dia a dia, a gente utiliza muito esse subcampo da IA, que é aquela IA que aprende com dados. Então, eu alimento com dado, ela vai aprendendo, vai se refinando. Só que existem outras técnicas. Então, a gente está falando hoje, nesse cenário que a gente vive, realmente, aprendizado de máquina é o que temos se destacando. Daqui 10 anos, não sei. Há 20 anos não era. E quando a gente vê ali a descrição, teve uma tentativa do legislador de dar ali alguns exemplos, aí fica uma dúvida se é algo exemplificativo ou se é taxativo, então só aquilo. Só que não abrange tudo. Então, teve modificação no texto nesse aspecto, sim, da primeira versão para a versão atual. Então, olha, realmente ouviram pessoas ali técnicas, mas não contemplou por completo. Então, às vezes você pode falar assim, olha, mas esse campo da IA não está contemplado aí. Eu posso falar, por exemplo, de a neurosimbólica, porque ela não vai se encaixar nesses requisitos que vocês colocaram. Então, ficou uma coisa meio dúbia. Teve, sim, muito ouvir parte técnica, mas uma presença muito mais forte de juristas.
E Não, eu vou deixar. Tu tá no raciocínio, eu vou deixar tu perguntar, porque a minha pergunta não tem exatamente a ver com isso, mas eu pergunto depois. Não, eu ia trazer para a população em geral, porque tem uma questão ética, né, porque o que eu percebo, né, das pessoas com quem eu converso, é dois polos. Das pessoas que estão enxergando o uso da inteligência artificial e já estão se atualizando, buscando atualização nas suas áreas profissionais. Ontem mesmo eu li uma reportagem que ao final dela dizia: este texto foi traduzido com inteligência artificial e verificado pelo editor. Né? Então, por exemplo, trazendo aqui para a questão do jornalismo. Sim, ele agilizou um processo no meio do caminho. Então, tem desde das pessoas que estão conseguindo fazer uso já disso e adotando e pesquisando para colocar nas suas vidas, até uma parte da população que tem medo, né, da inteligência artificial. Parece que é um monstro. Inteligência artificial, cuidados com a inteligência artificial. Então, queria te ouvir em relação a isso, né? O quanto o marco toca também a população em geral, no sentido de que todo mundo hoje ela tá muito amigável, né? Acessível, tem os aplicativos que fazem uso de inteligência artificial, as pessoas mexendo nas próprias fotos, nas próprias imagens com inteligência artificial. O quanto o marco pode tocar nisso também, não só nas empresas, nas gestões, mas no indivíduo, no uso que faz, nas questões éticas. Um termo que eu vou usar, que eu não tenho outro termo para isso, que eu achei muito bonito, é esse o termo. Dentro da legislação é justamente essa questão de você informar a pessoa que tem IA por trás. Muita gente não sabe que tem. Então, às vezes a pessoa usa, por exemplo, o aplicativo da fotinho ali para fazer a alteração, ela não sabe que tem uma IA por trás dali. Ela pensa que IA sempre é um robô gigante que sabe tudo. Cara, não é uma aplicação pequenininha do teu dia a dia, um tradutor que você usa está rodando uma IA ali por trás. Então, a legislação ela traz essa questão, por exemplo, do direito de ser informado, que tem uma IA por trás daquilo que você está consumindo. Então, poxa, eu estou falando com um chatbot super amigável, super fofinho. Legal, mas tem uma IA ali por trás, vamos com limites aqui. Até coisas mais sensíveis, como, por exemplo, você está num ambiente onde tem um reconhecimento facial, você está ciente sobre isso. E um outro ponto também que é colocado dentro da legislação é a conscientização. Então, como a gente pode pensar em nível de país, mas também dentro das empresas e para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, a conscientização. O que é IA? O que faz? Como funciona? Você já usa, como você acha que você usa. Esse processo educativo, ele é tão necessário quanto uma legislação. Se você tem uma lei, mas as pessoas não sabem o escopo que tem atrás daquilo, o que está por trás, vai virar uma lei que as pessoas vão saber que elas têm, às vezes, direito de alguma coisa. Então, esse ponto é bem legal, porque ele traz um pouco da legislação europeia, mas eu vejo muito reflexo, por exemplo, de uma lei que foi bem colocada no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que teve um impacto muito forte. Então, as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre os dados dela. Então, eu acho que tem um empréstimo ali, uma analogia, pelo menos, de uma para outra. E fala assim, cara, IA tá em todo lugar, você tem que saber que tem. Então, Sofia, ao encontro disso, assim, como é que tu enxerga, como é que tu vê, assim, o preparo das pessoas para usar a IA e entender que aquilo ali é um conteúdo o quanto esse conteúdo de fato vai mudar a vida dela, né? Porque hoje em dia, por exemplo, hoje em dia não, mas as pessoas que têm Instagram, elas não são fotógrafas, por exemplo, né? Elas tiram fotos legais, colocam filtros e aí vão lá e assinam uma foto, mas elas não estudaram para isso. Como é que tu enxerga isso no Brasil, assim? Tu acha que o brasileiro tem condição de entender o processo de uso da IA da melhor forma? Condição, sem dúvida. O ponto é como. Como é que a gente leva isso para frente? A gente está falando agora do país como um todo, de um país, às vezes, que as pessoas não têm noção de como funciona, já que você citou o Instagram, que é uma ferramenta, aspas, muito mais simplória. Eu vou lá, posto minhas fotos, mostro aí o que eu estou fazendo. Perfeito, as pessoas não param para analisar risco quando elas põem foto no Instagram, de colocar foto de criança, colocar foto de onde elas estão naquele momento, ou de usar filtro, por exemplo, que modifica tanto o teu rosto que você começa a achar imperfeição em tudo. As pessoas não conseguem analisar esse tipo de risco porque não tem esse tipo de educação. Quando a gente fala de IA, que a gente está falando de uma coisa que tem um risco muito maior, e é muito engraçado porque na legislação são divididos em 2 riscos apenas. Então, extremo risco ali, um risco muito, muito excessivo e o risco alto.
Eu, assim, como eu vou ensinar essas pessoas, essas ferramentas de risco altíssimo, se ela não sabe ainda como utilizar uma rede social? Se as pessoas não têm noção que tudo que você posta fica para sempre. Então, tem condição. O problema é que a gente não tem uma formação educativa nisso. Não é besteira você fazer, por exemplo, colocar em escola alguém falando sobre isso. Não é besteira você colocar em universidade. Não é besteira você, por exemplo, fazer uma campanha social falando sobre isso. É o mínimo. As pessoas têm o direito de saber sobre isso porque é uma ferramenta de todos os dias. É tão necessário, por exemplo, quando saber onde você vai para tirar um RG. Você usa isso do dia para o teu trabalho, para o teu estudo, para a tua diversão. Então, condição tem. O problema é que não tem investimento em educação. Em uma educação acessível, no linguajar. Não adianta eu chegar para alguém que nunca viu um computador na vida e começar a explicar sobre a parte do aprendizado de máquina com nós. Não vai entender. Eu tenho que falar numa linguagem acessível. Então, a gente não pode romantizar o conhecimento como se fosse uma coisa que só poucas pessoas podem ter. Perfeito. Perfeito. Não, e a gente começou hoje falando sobre a questão do uso do celular, né, em termos comportamentais, porque a CCJ vem aprovando, né, a restrição do celular, mas deixando a margem para que os alunos façam filmagens, caso haja casos de doutrinação. Porto Alegre aprovou uma lei nesse sentido também na Escola Sem Partido, e a gente trazia para a questão da ferramenta celular, né, que se tenha uma educação, um preparo para usar isso. Tu vai entregar na mão de uma criança e dizer filma se tiver algum caso de doutrinação. Então, fica descabido, desproporcional, até o tipo de responsabilidade que se dá para uma criança nesse sentido. Então, as ferramentas, e que a gente é tudo muito recente na nossa geração, né? A gente aqui que é mais velho e pegou. Eu fui ter celular, já era adulta, e era um celular que só ligava, depois mensagem, depois hoje a gente tem uma potência e toda a minha vida está no celular. Então, e ali dentro do celular, inclusive, a inteligência artificial. Então, é muito relevante o que tu trazes nesse sentido de educação, porque ainda se vê muito pouco essa educação transversal dentro das escolas de um modo formal, né? Mas a questão, tu falaste aí dos riscos, e esse é um ponto que aparece, né, no marco regulatório, das diferenças de riscos, e esse é um termo que eu acho que associa muito quando as pessoas estão pensando nesse medo que se tem de inteligência artificial. Então, como falar de riscos sem que isso signifique necessariamente medo da inteligência artificial? Bom pra dizer que risco tem tudo, né? Assim, qualquer coisa que a gente trabalha tem risco. Talvez seja uma palavra que realmente assusta um pouco e não tem um substituto direto para ela. Talvez uma probabilidade de algo dar errado, mas aí também fica meio assustador. Mas falar de risco é essencial. É essencial porque você mostra que sim, a ferramenta ela é falível. Ela pode ser mal utilizada. Talvez desconstruir esse medo, mostrando que a necessidade do conhecimento que você tem nesse negócio é o que vai te proteger, é essencial. Eu volto muito para essa questão da educação. Porque sim, é uma ferramenta de risco. Você pode utilizá-la de maneira inapropriada. Você pode utilizar... Ontem eu vi, por exemplo, uma notícia falando que uma criança conversando com um chat, lá, um deles, o chat sugeriu a criança matar os próprios pais porque não tinha permitido acesso à internet. Cara, eu acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, eu consegui ter a capacidade de avaliar essa manchete. E segundo, também falar, olha, realmente tem um conteúdo de risco que pode gerar esse tipo de situação. Se eu não tenho essa noção, tudo para mim vai ficar arriscado. E aí, esse é um problema que tinha na legislação no começo. Ela considerava que tudo era muito arriscado, ou que nada tinha risco. E agora a gente entende que coisas têm riscos apropriados. Em níveis. Um chat GPT, por exemplo, que a gente usa ali no dia a dia, tem um risco. Se a gente está falando de uma arma teleguiada com IA, a gente está falando já de um risco totalmente diferente. Então, eu vejo que também, novamente, o teu conhecimento te ajuda a avaliar também, porque quando a gente fala de risco, a gente não está falando que esse negócio vai explodir na nossa mão. A gente está falando que tem que saber que isso aqui pode causar uma ameaça. E detalhe, a gente tem que lembrar que não vai ser IA que vai dominar o mundo, e as pessoas, IA vai chegar, Skynet, vai escravizar o universo inteiro. Não. Quem vai ter capacidade de fazer qualquer tipo de coisa é quem sabe manipular a IA. A máquina, por si só, não faz nada. Você tem precisa de um ser humano por trás. Então, quando a gente fala de avaliar risco, a gente não está falando só de avaliar o risco da máquina. Está falando de avaliar o risco dessa máquina na mão de alguém sem preparo.
e aí volta de novo. A gente tem que aprender o que é isso. Perfeito. Sofia Marchalovitz. Aí, muito bem. Me arrisquei agora. Foi bem. Mestre em Ciências da Bem. Computação. Eu fico feliz de te ouvir, assim, porque esse linguajar que é acessível e que a gente consiga conversar mais sobre isso, porque é um assunto que não se encerra agora. Estamos nos primeiros passos, nesses ajustes, e todo o tempo de tramitação no Congresso é um tempo de ajuste para os projetos que vão nos conduzir nos próximos anos, e é realmente um grande desafio em algo tão volátil, como a gente fala, É algo do tão desenvolvimento novo, tecnológico. volátil e que causa tantas expectativas, né? Essa é a real. Obrigada, Sofia, pela tua participação, pela conversa nesse início de manhã aqui no Jornal da Mix. Obrigado, Sofia. Bom dia. Muito obrigada, gente. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.